Vamos orar. Se você puder baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Vamos pedir para que Deus esteja falando conosco nesse tempo. Pai querido, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui juntos, com liberdade, com tranquilidade, com conforto. O Senhor nos trouxe aqui. Também agradecemos por aqueles que estão, por causa da tecnologia, podendo nos acompanhar, mesmo de longe. Nós pedimos agora, Pai, que, através da Tua palavra, os nossos corações sejam confrontados, sejam desafiados e que a nossa vida seja sempre transformada, cada vez mais, pelo Teu Espírito, para que sejamos parecidos contigo. Toma conta desta igreja, toma conta deste tempo. Fica conosco, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar propriamente o nosso estudo, eu quero fazer duas afirmações importantes. A primeira delas é que a Bíblia é a palavra de Deus. E isso é algo que nos traz muita responsabilidade. A questão é a seguinte: nós estamos estudando aquilo que a Bíblia fala para nós e nós consideramos como verdade. Por isso, se você concorda ou não concorda com o que a Bíblia diz, é menos importante. Porque se a gente comparar a sua opinião com o que a Bíblia diz, a Bíblia vai estar sempre certa. Essa é a primeira observação. A segunda observação tem a ver com o que Paulo está nos falando na primeira carta aos Coríntios. Paulo está nos trazendo princípios para viver piedosamente. E quando eu uso essa palavra piedosamente, eu estou falando sobre uma vida que é parecida com aquilo que Cristo deseja de nós, com aquilo que Ele trouxe para nós, para que nós, com o Seu Espírito, possamos viver para nós e para ser testemunha para os outros. Aquilo que Paulo ensina para os coríntios no primeiro século vale exatamente da mesma maneira para nós. Os princípios são os mesmos. E é a partir destas duas bases que nós estamos então estudando as cartas aos Coríntios. Você precisa saber disso, principalmente porque são assuntos bastante complicados. Paulo fala de assuntos que são diretos sobre a nossa vida. Na semana passada, nós analisamos o capítulo 5, no qual Paulo trata sobre como disciplinar um membro da igreja que não se arrepende. Hoje, Paulo vai falar sobre o nosso comportamento, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. E nas próximas semanas nós vamos ver Paulo tratando de confusões ou disputas sobre contentamento e sobre dons, uso de dons espirituais na igreja. Eu quero dizer, Paulo teve que pôr o dedo profundamente nas feridas para ajudar aquela igreja e a nossa igreja a crescer e amadurecer. E lembra, nós estamos tratando destes assuntos, muitas vezes difíceis, porque a unidade nos relacionamentos na igreja é um valor fundamental aqui na Catuaí. É uma das marcas que nós buscamos desenvolver. Se nós quisermos continuar sendo corpo de Cristo saudável, nós precisamos nos lembrar e nos relacionar, nos importar com essa questão dos relacionamentos.
E isso exige que a gente examine essas questões potencialmente conflituosas dentro da igreja. Como eu já disse algumas outras vezes, a harmonia, ela é vital para a vida da comunidade. Por isso é que eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você esteja atento ao que nós estamos estudando aqui, porque isso diz respeito a cada um de nós. E se você duvida disso, eu preciso lembrar você que a Bíblia está colocando essa questão dos relacionamentos quebrados na mesma prateleira com o pecado do incesto e o pecado do estilo de vida imoral. É grave e nós precisamos estar atentos ao nosso papel neste aspecto. Então, se você encontrou 1 Coríntios 6, mantenha a sua Bíblia aberta, que nós vamos conversar um pouco. Aqui, a palavra de Deus está dando algumas instruções específicas sobre as coisas com as quais nós não devemos nos envolver. E você precisa ficar atento. Vamos começar com aquilo que ele diz sobre como resolver conflitos entre irmãos de uma forma harmoniosa e que honre a Deus. Então, já que são coisas com as quais nós não devemos nos envolver, eu vou começar a frase dizendo: nós não devemos processar um ao outro. O texto é 1 Coríntios 6, versos 1 a 8, eu quero ler com você. Diz assim a palavra de Deus: quando algum de vocês tem um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que os justos decidam a questão, em vez de levá-la ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de decidir entre vocês nem mesmo essas pequenas causas? Não sabe que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja, a juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa outro irmão diante dos descrentes. Até agora ele só fez questões, né? Só fez perguntas, mas perguntas que têm respostas óbvias. Aí ele diz assim no verso 7: o simples fato de terem estas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Um problema comum que estava acontecendo na igreja de Corinto era que os membros daquela família imatura da igreja estavam processando uns aos outros e Paulo estava profundamente perturbado com isso. Esse era um problema que normalmente acontecia entre os gregos. Processar um ao outro era algo muito comum entre eles. Mas os judeus normalmente não iam aos tribunais públicos. Eles resolviam as coisas diante dos anciãos da aldeia ou da sinagoga. De fato, para eles, a justiça era uma coisa a ser resolvida em família e não no sistema legal. A lei judaica, na verdade, proibia claramente um judeu de iniciar um processo em um tribunal não judeu. Fazer isso era considerado blasfêmia contra a lei de Deus. Era totalmente diferente dos gregos. Os gregos eram extremamente litigiosos. Eles gostavam daqueles discursos nas praças e dos embates entre eles.
Paulo parece aqui que ele ficou extremamente chocado com essa tendência em processar um ao outro, e isso estava acontecendo, inclusive, dentro da igreja. Parece que essa não era uma situação assim, que todo mundo ficava sabendo, como foi aquela do capítulo 5, que era o relacionamento incestuoso que estava acontecendo dentro da igreja. Parece que era mais uma situação de rotina. Eles faziam isso porque era comum fazer. Os crentes coríntios estavam processando uns aos outros quando as coisas não eram do jeito que eles queriam que fosse. Era isso que estava acontecendo. Mas Paulo então pergunta, não é possível que alguém tivesse pensado que quando um crente, um cristão, leva um outro irmão a um tribunal pagão, especialmente por questões pequenas, ele está negando a sua relação familiar, a sua nova vida em Cristo? A igreja de Corinto, e qualquer igreja, é um corpo espiritual. Então a questão lógica é a seguinte: como é que uma parte do corpo pode processar uma outra parte do corpo sem danificar o próprio corpo? Não pode. Não tem como. Levar as suas disputas particulares para o domínio pagão deu munição àqueles que se opunham ao evangelho e à própria igreja para falar que a igreja não era outra coisa diferente, era simplesmente igual a todos aqueles que não seguiam a Cristo. Então Paulo diz que esses crentes imaturos, ele diz para eles assim: se você não está conseguindo resolver as coisas por conta própria, então você precisa tratar isso com os seus irmãos e as suas irmãs espirituais, em vez de levar esse problema, esse conflito para o tribunal. Era melhor para eles irem para os seus líderes espirituais do que enfrentar um tribunal se eles não conseguissem se dar bem. Eles precisavam lidar com os problemas na sua congregação, com a ajuda de líderes respeitados. Então, nada como isso poderia impedir o seu testemunho. Então está aqui o ponto de Paulo nessa questão. Quando dois crentes não conseguem concordar, devem tratar isso com a igreja e não nos tribunais. Agora, é lógico que Paulo não está dizendo que você não deve ter aconselhamento dos advogados, dos questões judiciais, sempre que você tiver uma questão que precisa ser tratada neste âmbito. Ontem estava conversando com um advogado e ele disse para mim que se você der um tiro numa árvore, cai mais advogado do que pardal. Porque tem advogado aí aos montes. Mas o que nós temos que entender é que as questões pequenas, as questões que são possíveis de serem resolvidas, os nossos conflitos do dia a dia, não precisam chegar a ser levados para fora. Nós precisamos aprender a resolver as questões como irmãos, como família. E é isso que Paulo leva. Paulo leva esse assunto para mais longe nos versos 3 e 4, quando ele diz que no futuro nós vamos julgar o mundo. Ou seja, quando nós chegarmos no céu, nós vamos julgar até aos anjos. O que isso significa? Na verdade, eu não sei. Não está claro aqui no texto o que isso realmente significa. Mas uma coisa é óbvia: se nós vamos fazer isso lá no futuro, nós devemos ser capazes de ajudar os nossos irmãos e as nossas irmãs aqui, enquanto estamos aqui, a resolver os seus conflitos. Percebe a lógica de Paulo?
Paulo usa essa linguagem da família durante todo esse seu discurso aqui nestas cartas. Ele sempre fala com eles como irmãos e irmãs. E até se referiu a ele mesmo como seu pai espiritual. As famílias resolvem os seus problemas dentro de casa. Nós não pedimos para ninguém que está fora da família para vir resolver os nossos problemas. A não ser que não haja outra maneira. Paulo então está dizendo aos coríntios que eles estavam fazendo isso na frente dos incrédulos. A preocupação do Paulo não era com a existência dos conflitos, era com o testemunho incrivelmente pobre que os coríntios, que os membros da igreja estavam dando para os descrentes. Aqueles que receberam a graça de Deus através do sofrimento, do sacrifício de Jesus, precisavam encontrar maneiras de resolver os seus desacordos e oferecer perdão dentro da igreja. Paulo basicamente está dizendo que quando um crente processa outro, eles estão demonstrando como eles estão longe do caminho. Veja o verso 7. Ele diz que processar um ao outro era uma derrota para eles. Se eles estivessem crescendo espiritualmente, eles estariam se dando melhor. Os crentes não precisam entrar com ações judiciais uns contra os outros. Nós somos irmãos e precisamos resolver as questões internamente. O fato de nós termos que recorrer a processos para resolver disputas já indica uma derrota, uma fraqueza, prova que nós somos imaturos e que somos egoístas. E é interessante que Paulo diz assim: mesmo que sejam enganados, é melhor arcar com o prejuízo ou com a injustiça do que desonrar o nome de Deus. Já pensou nisso? Quando você leva um irmão a um tribunal que não reconhece a Deus, você está desonrando o nome do seu pai. Crentes maduros precisam estar dispostos a fazer o que Jesus ensinou em Mateus 5,39 e oferecer a outra face. Difícil, né? Mas é assim que nós demonstramos que somos cristãos. Quando os cristãos processam um ao outro, ambos perdem, mesmo que um ganhe. O testemunho é tão importante que nós precisamos estar atentos a como nos relacionamos e como falamos uns dos outros aí fora. Muitos daqueles que hoje estão fora da igreja, que eu conheço, estão não porque alguma coisa aconteceu com eles, mas porque eles ouviram histórias de outros. Uma igreja batista em algum lugar recebeu um pastor novo. Ele não era um cara legal. Ele rapidamente começou a tentar descobrir toda a sujeira dos membros que eles tinham na sua vida. E quando alguém desafiava a sua atitude, ele ameaçava esse indivíduo com a sua autoridade pastoral, entre aspas. Isso continuou algum tempo, até que logo as pessoas que estavam ameaçando começaram a se rebelar. Finalmente, as coisas ficaram tão ruins que os diáconos da igreja decidiram que eles tinham que ter uma reunião para tratar da demissão desse pastor. Mas o pastor, ele não permitia que eles anunciassem a reunião em qualquer culto,
conforme era exigido pelo seu estatuto. Num domingo, um diácono tentou anunciar a reunião, mas o pastor mandou cortar o microfone. No outro domingo, o pianista começou a tocar bem alto quando o diácono estava falando para tentar anunciar a reunião. Então, o que os diáconos fizeram? No domingo seguinte, um dos diáconos foi até o piano e fechou a tampa do teclado. O outro foi até a cabine do som para certificar-se que o microfone não estava desligado. Enquanto isso, outro segurou o pastor e foi lá dar o aviso. Precisava de uma operação de guerra. Aí os apoiadores do pastor se recusaram a desistir e uma briga começou na frente da igreja. A polícia precisou ser chamada para restaurar a ordem. Vários líderes, incluindo o pastor, tiveram que comparecer perante um juiz. Na verdade, o juiz era membro de uma sinagoga que jogava bola com alguns daqueles diáconos. E aí o juiz então disse assim: olha, Jesus de Nazaré pode permitir essas brigas como a que vocês tiveram na sua igreja no último domingo. Mas aqui na minha comunidade eu não permito isso. Percebe como o testemunho pode ser extremamente ruim quando nós levamos as nossas pequenas questões para fora? Isso nos leva a uma segunda coisa que a palavra está nos ensinando nesse texto. Nós não devemos ser pessoas iníquas. Os versos 9 a 13 dizem assim: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Nós temos que entender que a moral na cidade de Corinto era depravada, totalmente depravada. Era uma sociedade muito permissiva, com uma filosofia muito semelhante àquela que nós estamos vivendo hoje. A atitude da cidade com relação à sexualidade era algo mais ou menos assim: o sexo é uma função do corpo, normal, então faça o que quiser para satisfazê-lo. Mas Paulo tinha uma afirmação muito importante, muito aguda, para aqueles que estavam vivendo descaradamente em pecado. Ele diz: não herdarão o reino de Deus. Deus criou o sexo. Portanto, Ele tem o direito de nos dizer como usá-lo. Mas Paulo não está falando só do pecado sexual. Ele apontou o dedo aqui para todos os culpados de prejudicar o outro por causa das suas práticas iníquas. Eu quero ler esse texto na NVI, porque ela tem umas palavras bastante interessantes. Diz assim: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar.
nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O que a gente faz com um verso desse? A gente diz, não, esse daí não é verdade. Se a palavra de Deus, se a Bíblia é a palavra de Deus, então o que está escrito aqui vale. E vale para você, e vale para mim. E vale para qualquer um nos dias de hoje. Não importa que o Superior Tribunal Federal está querendo considerar homofobia como crime. O que a Bíblia diz continua sendo verdade. Vamos ser claros. Assim como nós dissemos na semana passada, Deus é quem determina o que é certo e o que é errado. Nós podemos ter opiniões diferentes, mas as nossas opiniões não são o que realmente importa. Seja o pecado homossexual ocorrendo fora do casamento, heterossexual ocorrendo fora do casamento, ou o pecado homossexual, Deus diz que a imoralidade é errada. Ponto. Seja o roubo, a ganância, o abuso do álcool, o abuso moral ou a exploração do outro, pecado é pecado. Eu não tenho responsabilidade sobre as outras igrejas que não falam sobre o pecado. A Bíblia fala. E nós temos que tratar sobre isso. Nós somos chamados para viver vidas piedosas. A Bíblia diz que Deus espera que nós levemos os seus mandamentos a sério. Muitos foram culpados desses pecados no seu passado. Mas esses pecados devem ficar no passado, não no seu estilo de vida atual. Veja o verso 11. Sabe o que nós somos? Nós somos purificados, santificados e justificados pelo poder conjunto da Trindade divina. Um cristão é purificado por Jesus, santificado pelo Espírito e justificado pelo Pai. O estilo de vida pecaminoso não tem mais lugar na sua vida como crente. Não tem mais como dizer, todo mundo faz. Nós fomos chamados para sermos santos, separados, darmos bom testemunho. Nós precisamos falar de pecado como pecado, mas também precisamos proclamar a graça de Deus, apaixonadamente, porque apesar da nossa pecaminosidade, Deus nos ama, e ama a cada um de nós, mesmo sendo pecadores. Nós devemos amar, aceitar, acolher as pessoas da maneira que elas estão, mas nós nunca devemos aceitar o pecado. Por quê? Porque Deus não faz isso. Esse é o equilíbrio que nós somos chamados a manter. Essa é a linha tênue em que nós devemos andar como crentes. A igreja precisa ser o ambiente de perdão, de cura, de acolhimento para os pecadores que se arrependem, sem nunca comprometer o que a Bíblia chama de pecado. Paulo enfatiza que não existe nenhum tipo de pecado que não possa ser perdoado. Quando nós nos entregamos a Jesus, nós somos separados por Deus da velha vida, para vivermos uma vida nova de santidade.
Nós somos declarados justos ou limpos diante de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Mas para isso você precisa entregar sua vida na mão dele, completamente. Veja a declaração interessante do verso 12. Paulo está citando coisas que aparentemente alguns coríntios estavam dizendo. Tudo me é permitido. Isso era como uma liberação, uma licença para você viver, para que eles pudessem viver da maneira que eles quisessem. Paulo talvez tenha usado uma expressão como essa quando ele estava ensinando sobre a liberdade em Cristo. Mas eles tinham entendido mal. Liberdade em Cristo não significa ignorar os princípios, a moralidade, a ética básica. Alguns estavam usando essa lógica para desculpar as suas próprias falhas. Eu sou livre, então tudo é permitido. Já que Cristo tirou todo o pecado, então eu tenho total liberdade para viver como bem eu entender. Este corpo que está pecando, ele não vai ser levado para o céu. É o meu espírito que vai. Alguns até diziam que aquilo que eles estavam fazendo não era estritamente proibido pela Escritura. Mas aqui está o ponto de Paulo. Muitas pessoas afirmam que pode fazer o que quiserem. Mas, no entanto, a questão importante é: você deve fazer isso? Você deveria fazer isso? Uma outra expressão interessante é: os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Esse era um ditado que existia naquela época e era usado como slogan de alguns coríntios para justificar sua imoralidade. Eles pensavam que comer era necessário e trazia prazer. Quando seus estômagos ficavam com fome, o que eles faziam era então buscar alimento. Deus projetou, eles pensavam assim, né? Dessa maneira, usando a mesma lógica. O sexo existia, dava prazer e era necessário. Então, quando eu sentir vontade, eu vou fazer. Mas Paulo traçou uma linha muito clara entre alimentar o nosso corpo e fazer o que a gente quiser na área moral. O nosso corpo existe para essa expressão sexual, mas isso não significa que Deus seja honrado por nós quando nós simplesmente atravessamos os limites. Veja o final do verso 12. Paulo diz assim: você não deve ser escravizado por nada. O ponto de Paulo aqui é que nós não podemos deixar que nada se torne tão poderoso na nossa vida que nós não tenhamos mais controle. O nosso compromisso com Deus deve ser a força dominante nas nossas vidas. Então nós chegamos ao último ponto. Não apenas nós não devemos processar um ao outro ou levar os nossos conflitos para fora da família, não devemos ser pessoas ímpias, mas também Paulo exige um outro compromisso semelhante. Ele diz: não devemos viver vidas imorais. Versos 14 a 20 dizem assim: portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem: os dois se tornam um só.
Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. A gente sabe que essas atitudes de amor livre encontradas no mundo romano e no nosso envolvem um padrão dúbio. É interessante isso. O sexo imoral, ele geralmente é tolerado se ele é cometido por homens e não por mulheres. E claro, sempre existem normas sociais que devem ser observadas. Um autor romano disse o seguinte: desde que você fique longe das mulheres casadas, das virgens, dos jovens inocentes e filhos de famílias respeitáveis, ame qualquer um que você queira. Aí vem Paulo e afirma que nós somos parte do corpo de Cristo. Ele diz que se nós cometemos atos imorais, nós estamos usando o nosso corpo. E como corpo de Cristo, nós estamos desonrando a Deus. O fato de nós pertencermos a Deus muda a maneira como devemos nos comportar. Deus exige que nós vivamos de uma maneira que o honre. Veja o final do verso 15. A maneira como esse verso é construído exige uma resposta simples. Não. Não. Quando se trata de pecado sexual, Deus diz não, nos termos mais fortes possíveis. Sexo fora do casamento é pecado. Ponto. Não importa o que a sociedade diz. Não importa o que você deseja. Porque o relacionamento sexual é muito mais do que apenas uma conexão física. É a união das partes mais profundas da nossa vida que nos une ao nosso cônjuge. Nós nos tornamos vulneráveis com aquela pessoa com a qual nós estaremos comprometidos, compartilhando a vida todos os dias. Paulo falou disso no verso 16, quando ele cita Gênesis 2:24. Ele lembra que quando o sexo é compartilhado sem compromisso, os resultados são desastrosos. Esse relacionamento não é o que Deus pretendia. Isso não significa que dormir com uma prostituta, e essa linguagem é essa mesmo, não tem como amenizar, torna você casado com ela. Porque o casamento é mais do que o sexo. Ele envolve comprometimento de vida. Mas é dentro do compromisso do casamento que a nossa sexualidade deve ser expressa. Quando o sexo ocorre fora dos limites do casamento, Deus não está satisfeito. Quando marido e mulher prometem fidelidade um ao outro, eles estabelecem então essas bases para construir uma vida onde o relacionamento sexual pode ser desfrutado. Paulo está dizendo que quando nós nos envolvemos em imoralidade, nós estamos nos preparando para grandes problemas. Quando nós pecamos sexualmente, nós usamos mal os nossos corpos, de uma maneira mais profunda do que muitos outros pecados. Na relação sexual, os nossos corpos e as nossas emoções estão envolvidos de uma maneira única.
E isso marca a nossa vida, marca a nossa memória, marca os nossos padrões. Então Paulo diz, quando se trata de pecado sexual, Deus diz, fuja. Fuja, não fica por perto, não fica dando chance. Faz igual José. Larga a capa na mão da mulher e corre. Paulo termina essa passagem nos versos 19 e 20. E ele resume tudo isso. Aqui ele fala que nós somos templo do Espírito Santo. E neste ponto, diferente do capítulo 3, ele está falando de você individualmente. O Espírito mora em você. Nós não pertencemos mais a nós mesmos para fazer o que nós quisermos com os nossos corpos. Nós pertencemos a Deus e Ele está dizendo o que é certo e o que é errado e o que é realmente melhor para nós. Deus nos criou e nos comprou. Por isso nós pertencemos a Ele. E Deus nos comprou com preço muito alto. O preço para nos trazer, para nos redimir, foi o seu próprio Filho derramando o seu sangue na cruz. Na mente de Paulo não existe um chamado mais forte para nós vivermos vidas piedosas. Então, para concluir, deixa eu apresentar aqui para vocês duas coisas rapidamente. A primeira delas é que é importante, de fato, é muito importante para nós, como cristãos, aprender a lidar com os conflitos de um modo que honre a Deus. Lembra, o amor é o valor supremo para Deus. O resumo de Jesus, do ensino total, de todos os mandamentos, de toda a palavra, foi capturado numa única palavra: amor. Ame a Deus e ame ao outro. Então, os maiores crimes contra o reino de Deus são crimes contra o amor. Desenvolver o ódio, a raiva, a mágoa, caluniar outras pessoas, fofocar, guardar rancor, são violações profundas contra o mandamento fundamental do amor. Meu ponto aqui é esse. Como cristãos, nós devemos ser conhecidos como pessoas que refletem o amor de Deus em todos os relacionamentos. Sabe aquele relacionamento difícil que você está pensando agora? Também. Nós devemos dar o exemplo para o nosso mundo caído quando se trata de resolver conflitos e se dar bem. Por isso é vital, de importância vital que nós obedeçamos ao ensino claro de Deus quando se trata de relacionamentos. E uma maneira de nós mostrarmos isso para o mundo, uma maneira de nós mostrarmos que nós abraçamos a santidade é aprender a lidar com os nossos conflitos, com as nossas disputas de uma maneira que afirme o nosso amor pelos outros. Um segundo ponto que eu quero levantar é que a Bíblia nos desafia a um propósito maior do que simplesmente satisfazer os nossos desejos. Nós não estamos aqui neste mundo simplesmente para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos embaixadores do Evangelho. A ganância, a imoralidade são tentações que estão sempre presentes ao nosso redor, que querem nos tirar do verdadeiro objetivo da nossa vida. Seja na televisão, nos filmes, nas novelas, o sexo fora do casamento é tratado como algo extremamente normal e até desejável, enquanto que o casamento é frequentemente mostrado
como uma coisa difícil, uma coisa restritiva. Sabe, a Bíblia não ameniza a força da tentação e o seu poder para destruir as nossas vidas. Ninguém deve subestimar o poder da imoralidade sexual. Ela destrói as vidas, as famílias, as igrejas e até as nações. Deus quer nos proteger de ferir a nós mesmos e aos outros. Quando nós estamos comprometidos a agradar a Deus, nós desfrutamos mais da nossa vida e achamos a vida mais gratificante. Por isso eu quero fazer uma última pergunta para você. Você quer se comprometer agora a seguir a Deus e o plano dele para a sua vida? Então abaixa a sua cabeça, feche seus olhos e eu vou dar um tempo para que você ore e peça isso a Deus. Comprometa-se agora a deixar que Deus diga como é que você tem que se comportar e viver a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos porque a tua palavra é tão clara e é tão desafiadora. Nós te agradecemos porque o Senhor quer o melhor para nós. Por isso agora nós te pedimos, Pai, toma conta da nossa vida. Toma conta da vida de cada um aqui. Seja lá qual for o relacionamento que essa pessoa tem contigo. Cada um aqui. Seja aqueles que estão chegando agora e conhecendo um pouco do Evangelho, ou aqueles que já têm um relacionamento profundo contigo. Mais uma vez nós dizemos, toma conta da nossa vida. E que nós possamos ser luz aonde estivermos. Não uma luz fraca, que põe em dúvida, mas uma luz do teu Espírito, mostrando a verdade, apesar de sabermos que vamos sofrer com isso. Toma conta desta igreja, para que continuemos a olhar para fora, e a estarmos dispostos a alcançar o mundo com o teu Evangelho. Usa-nos, Pai, com teus instrumentos e faz com que estes princípios da tua palavra estejam dirigindo as nossas vidas. Do menor ao mais idoso, homens e mulheres, onde nós estivermos. É o que pedimos agora em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Boa semana. Que Deus os abençoe. Perform an awesome work in each and every one of our lives. And his promise is to do it not by might, or not by power, but by his Spirit, says the Lord.